Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, no primeiro capítulo, nós estamos estudando, o Senhor Jesus fala para a abadesa Marisa Celebage o conhecimento da Virgem Acorredentora. Quer dizer, o que Maria conhecia sobre a redenção, né? Então, vou ler o pedacinho. Antes de terminar este capítulo, deve saber como minha dileta mãe já estava informada a respeito de tudo o que eu devia sofrer, enquanto na eleição que dela fez o Pai Eterno para minha mãe. Ele lhe deu tantas luzes e conhecimento que ela viu e previu todos os meus sofrimentos pelo mensageiro celeste que meu pai lhe enviou, foi claramente informada acerca de tudo. Por isso, inflamada do vivo desejo de imitar-me para mais perfeitamente assemelhar-se a mim, suplicou ao Pai que a fizesse sentir todos os sofrimentos que eu sentia na minha humanidade, enquanto de tal ela fosse capaz. Com isso ficou plenamente consolada. Assim, enquanto eu sofria muito nas vísceras maternas, também ela sofria parte dessas aflições, sentindo que em seu próprio corpo a privação de todas as coisas das quais eu era privado. Embora ela conservasse o livre ato e movimento dos próprios sentidos corpóreos, não obstante, experimentava a minha pena pela privação dos meus, pois enquanto estava no seu seio, eu lhe estava unido tão intimamente que parecia sermos uma só e mesma coisa. Fiat. Então, Nossa Senhora, como foi, a escolhida por Deus, quando já ela, como sendo a escolhida, já era cheia de luzes e de conhecimentos, que ultrapassam de todos os homens. E ela, o mensageiro que foi enviado a ela, quer dizer que imagino eu aqui que São Gabriel, quando foi pedir o seu fiat, para a encarnação, ele não é só aquilo que a gente conhece na Bíblia, que ele, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e pediu ela, e diz que o fiat estava pronto, mas também informou a ela como seria a redenção. Quanto seria o sofrimento que o filhinho dela iria passar, tudo o que ele iria sofrer. E ela vai e pede então a Deus que ela quer também participar desses sofrimentos. Nós, como mães, quem é mãe, sabe que quando um filho adoece, a gente preferia que aquilo estivesse na gente, a dor do filho. Se a gente pudesse tirar do filho com a mão e colocar na gente, para a gente sofrer no lugar dele, a gente faria isso. Pois Nossa Senhora imagina quanto mais ela. Então, o sofrimento dele, desde a concepção, foi muito grande, porque nós já vimos que ele veio com toda a consciência, Ele tinha toda como é que eu digo assim, ele sabia tudo que estava acontecendo. Não é como nós, quando estivemos no ventre de nossa mãe, que a gente tem essas memórias todas apagadas, A gente não lembra, a gente não sofreu o aperto do ventre, Aquela pequenez ali, a privação de movimentos. Nós não sentimos nada disso, nós somos poupados. E Jesus não. Jesus sofreu tudo isso e muito mais, porque ele, como Criador, olha, ele é o Criador. As mãos dele, são, como é que eu digo assim, próprias para criar, Ele é o Criador, ele que faz todas as coisas, fez e mantém todas as coisas.
e ele ter aquelas mãos criadoras atadas, presas, sem poder movimentar. Então, o sofrimento dele nessa parte é indescritível, né? O tamanho do sofrimento. E Nossa Senhora participou na medida do possível para ela, porque ela não poderia estar sem os movimentos, porque ela tinha os afazeres diários, né? Tinha as coisas que ela precisava de fazer na casa, a lida dela diária. Mas mesmo ela tendo os movimentos do corpo, ela sentia a dor de não poder se movimentar. Estava sempre presente, né, na mente dela aquela privação. Então, Nossa Senhora participou e sofreu de todos os sofrimentos, desde a concepção até no momento da cruz. Nossa Senhora passou por tudo, sentiu tudo, soube tudo, né? E mesmo quando ela não esteve com ele na vida pública dele, ela sentiu tudo, ela sabia tudo. Eles eram como que fosse um. A gente, para entender assim, um pouquinho, para ilustrar, às vezes assim, em vida de gêmeos, né? Quando as pessoas, quem tem filhos gêmeos, eles têm uma ligação assim engraçada, né? Porque eles conseguem, um sente o que o outro sente, um, né, participa do sofrimento do outro, até espiritualmente mesmo, né? Porque às vezes um nem comentou, o outro já está sentindo o que né, o outro está sentindo. Então é uma ligação assim grande, né? E a de Nossa Senhora com Jesus muitíssimo maior, né? Muitíssimo maior, fora da nossa esfera de compreensão. Então, assim, é muito bacana a gente conseguir entender e conhecer, né, esses mistérios, que é um véu que está sendo, né, rasgado, né, um véu que está se abrindo aos nossos olhos, estamos conhecendo a história verdadeira, né, de como tudo aconteceu para a nossa redenção. Como somos caros, né? Como somos caros. Então, vamos ver as outras partilhas e prestar bastante atenção para não perder nenhum Em nome do detalhe. Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em tua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra para dar a ti as adorações, os louvores e o amor, que cada criatura lhes deve fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por todo. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Desejo e repugnância de Jesus. Havia já passado o tempo determinado para estar nas vísceras maternas, e tendo de vir à luz e viver fora daquelas estreitezas, encontrei-me animado de desejos e repugnância. Queria vir à luz e começar a sofrer mais para a salvação do gênero humano. Repugnavam, no entanto, a minha humanidade tantos padecimentos que havia preparados para mim. Desejava sair dessas limitações, mas experimentava repugnância
em deixar o abrigo que aceitara, e me era grato. Entre a repugnância e o temor, o desejo de padecer mais e de fazer a vontade do Pai, fiquei aflito e angustiado, e ofereci ao Pai em favor de meus irmãos que estivessem em excitação semelhante pelas vicissitudes em que se encontram enquanto vivem neste exílio, e rogava que lhes desse graça e virtude, a fim de poderem escolher tudo que fosse de seu agrado e de sua vontade para a sua maior glória e o proveito deles. Então, tinha chegado o tempo, né, de Jesus nascer, o tempo determinado por Deus. Ele iria sair das vísceras de Nossa Senhora, né, da barriga de Nossa Senhora, e ele sente repugnância, né, ele sente desejo de repugnância por ele ver tudo que ele iria passar, e também por ele ter que sair do ventre de Nossa Senhora, onde ela o acolheu, e ele era grato a Nossa Senhora por ela ter recebido ele no seu ventre, né? E ficado com ele durante todo aquele tempo, né? Então, ele sente repugnância, né? Porque ele ia ver os padecimentos que a humanidade ia causar a ele, mas ele reparava ao Pai, né? Por aquelas pessoas que estavam, né, num estado tão grande de agitação, né? Que ele fala aqui, ó. Ele fala assim: havia já passado o tempo determinado para estar nas vísceras maternas. Então, o tempo determinado já havia chegado, né? E tendo de vir à luz e viver fora daquelas estreitezas, encontrei-me animado de desejos. Então, ele estava animado de desejos e repugnâncias. Queria vir à luz e começar a sofrer mais para a salvação do gênero humano. Então, ele queria vir logo à luz, né? Queria vir à luz para a salvação do gênero humano, mesmo com a repugnância que ele estava sentindo. Repugnavam, no entanto, a minha humanidade, tantos padecimentos que via preparado para mim. Então, os padecimentos que ele via preparado para ele faziam a humanidade dele ter repugnância, né? Desejava sair dessas limitações, mas experimentava repugnância em deixar o abrigo que aceitara e me era grato. Então, até para ele poder sair do ventre de Nossa Senhora, ele sentia repugnância, né? Em deixar o abrigo que aceitara e me era grato. Entre a repugnância e o temor, o desejo de padecer mais e de fazer a vontade do Pai. Então, ele tinha o desejo de padecer mais e fazer a vontade do Pai. Fiquei aflito e angustiado, e ofereci ao Pai em favor de meus irmãos, né? Ele ofereceu a aflição e a angústia dele em favor dos irmãos que estivessem em excitação semelhante, né? Que estivesse no estado de agitação, exaltação, as pessoas que estivessem agitadas e exaltadas, né? Ele ofereceu essa aflição, essa repugnância, né? Por esse tipo de pessoa, ele ofereceu ao Pai, semelhante pelas vicissitudes em que se encontram, né? Então, esse estado de agitação, de exaltação, é o significado da palavra hesitação, né? Não sei se eu estou pronunciando certo essa palavra,
mas é uma pessoa que está no estado de agitação, de exaltação, semelhante pelas vicissitudes em que se encontram enquanto vivem neste exílio, e rogava que lhes desse graça e virtude, a fim de poderem escolher tudo o que fosse de seu agrado, né? A fim de que a humanidade pudesse escolher tudo o que fosse do agrado do Pai, que desse ao Pai graça e virtude, a fim de poderem escolher tudo o que fosse de seu agrado e de sua vontade, para a maior glória e proveito deles. Então, ele reparou por esse estado de agitação, de exaltação das pessoas que estavam agitadas, as pessoas que estavam exaltadas, né? Ele pegou, a repugnância que ele sentiu, a aflição e a angústia que ele sentiu, se a gente for ver na vida íntima, cada situação que Jesus viveu, ele repara o Pai, ele oferta ao Pai, né? Ele oferece ao Pai por cada tipo de pessoa diferente. É o mais extraordinário da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo é ver esses atos concretos, né? Esses atos concretos que Jesus ensina a gente a ter, né? Tudo aquilo que a gente passa no nosso dia a dia, a gente oferece ao Pai por cada tipo de pessoa, por cada tipo de estado de ânimo de cada pessoa, né? Então, isso é isso é uma coisa assim, nossa, que me deixa com uma sensibilidade muito grande para tudo que Jesus passou e aprender, a gente aprende a fazer como ele, né? A gente aprende porque a gente vai buscar, né? A gente vai buscar o entendimento da vida íntima. Ele é muito importante porque a gente encontra nesse primeiro capítulo mesmo, ele fala muito sobre todos os atos, né? Sobre todos os sentidos. E aí ele conclui, né? Ele conclui com esse tipo de pessoa, as pessoas exaltadas, as pessoas agitadas, né? Essas pessoas que se agitam por qualquer coisa. Ele pegou a aflição que ele sentiu, a angústia que ele sentiu ao sair do ventre de Nossa Senhora, porque quando ele estava no ventre de Nossa Senhora, de certa maneira ele estava protegido, né? Ele estava vendo tudo, ele sofria porque ele estava lá dentro, ele via tudo que a humanidade fazia, mas ele estava de certa maneira protegido, porque Nossa Senhora cuidou muito bem de Jesus quando Jesus estava no ventre, né? E com certeza ela passou por muitas dificuldades, mas ela cuidou de Jesus quando estava no ventre. Ela tinha cuidados, né? Para que ela não perdesse aquele bebê, né? Para que tudo caminhasse de acordo com a vontade de Deus. E era um desejo de Nossa Senhora, né? Era um desejo, era um cuidado que ela tinha. E Jesus via tudo aquilo dentro do ventre de Nossa Senhora, né? E ele via todas as pessoas exaltadas, agitadas, e aquela aflição que ele passou ali naquele momento para sair, né, para dar à luz, ele ofertava ao Pai, né? Todas as pessoas que estavam em estado de agitação e exaltação. E o que a gente vê hoje? Hoje a gente vê muitas pessoas exaltadas e agitadas, né? Por quê? Porque não conhece a graça que Jesus deu, porque Jesus já reparou esses estados nossos, né? Os nossos estados de agitação e exaltação, né? Então, é um ensinamento muito rico para a gente, né? Ensinamento muito rico, fundamental para a gente poder entender e para a gente também poder saber, né? Saber canalizar, saber usar como ato, né? Na divina vontade.
né? Vivendo na divina vontade, a gente faz os atos de Jesus, repete toda a vida de Jesus. E é isso que a vida íntima nos ensina, a repetir todos esses atos de Jesus. Em nome do Pai Amém, Todo, do Filho que me Fiat. resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Bom, dando continuidade, né, à meditação da escola de hoje, né, nossa meditação sobre a vida íntima de Nosso Senhor. Aí um ponto que eu coloquei aqui, né, que em evidência foi a parte que ele sempre exorta, né, a esposa, né, sempre exorta, falando, né, daquilo que ele também espera dela, né, daquilo que, explicando, né, tudo aquilo que ele fez, né, todo, explicando as reparações, as ofertas, tudo que ele fez. Aí ele fala, ex-esposa caríssima, o que se dou em meu interior, né, o que se dá no meu interior, enquanto eu vivia no seio da minha mãe, e quanto eu sofria. Sabe que em tudo eu agia com alegria e sofria de bom grado, né, pela salvação do gênero humano e pela glória de meu Pai. Então aqui está o verdadeiro motivo, né, porque Jesus sempre ele olhava para o fruto daquilo que ele fazia, por propósito. Ele não se prendia vamos dizer assim, nas repugnâncias, né, que é aquilo que se sente, né, a humanidade treme diante do sofrimento, a humanidade treme diante de uma situação dolorosa. Mas Jesus olhava sempre para o resultado final, né? Ele sempre olhava para frente, né? Ele não se deixava paralisar, né, com a situação. Então ele fala que tudo que ele fazia é para a salvação do gênero humano, porque essa era a missão dele, ser redentor do mundo e para a glória do Pai dele, né? Para ele honrar o Pai dele em tudo. Então, tudo que acontecia, Jesus aproveitava. Todas as situações, ele reparava, ele rezava, e muito bem rezado, porque ele reparava pelos que, né, estavam fazendo o oposto daquela ação, né, que estava causando, de certa forma, aquele sofrimento para ele, né? Aí ele estendia todos os pecadores de todos os tempos diante daquele sofrimento ali, um pecado, né, relacionado ao tipo de padecimento ou de privação que ele estava sofrendo naquele momento, e ao mesmo tempo ele também pedia pelos que estavam fazendo, vamos dizer assim, certo, né, daqueles que estavam agradando ele, mas que por serem fracos, por serem muito pequeninos, precisavam da força de Deus para perseverar. Então, não tinha ninguém que Jesus não abraçava, não tinha realidade nenhuma que Jesus não alcançava, porque tudo na vida dele foi para expiar, né? Espiar o mundo de algum mal, espiar o ser humano de algum pecado, de algum tipo de pecado. Então, não teve nada que a gente pode falar assim, ah, Jesus esqueceu desse ponto. Não. Tudo o que ele fez, né, foi por todos, e ele fez tudo completinho, né? Ele fez tudo muito bem feito. Ele não perdeu tempo, né? Jesus não perdeu tempo nenhum. Aí ele fala assim, né? Ele fez tudo isso para a salvação do gênero humano e para a glória do Pai. Aí ele fala, mas como não devia ter consolação alguma, que não fosse repleta de amargura, né? Então, o fato, olha para você ver, ele estava no seio da Virgem Maria. Uma grande consolação, vamos dizer assim, né? Tá no ventre de Nossa Senhora, que era uma alma assim, totalmente divina, né? Totalmente de Deus, e que amava ele de verdade. Isso é uma felicidade muito grande para ele, tê-la como mãe.
mas ao mesmo tempo ele sofreu ali porque ele tinha domínio da razão, então ele sofreu, né, a dor de um Deus que tão infinito, tão grande, ter que ficar num lugar estreito, apertado, sem poder falar, com tanto amor, com o coração assim queimando de amor para ir de encontro das pessoas e ele já sofrendo toda a dor da ingratidão humana, em todos os graus. Então, era assim, a vida dele era assim. Então, se ele recebeu a consolação de alguém que se tornava seguidor dele, por outro lado também ele sofria por alguém que o caluniava, que o chamava de tantos nomes horríveis, que chegava a chamar ele de demônio, né? Então, tipo assim, de um lado, consolação, de outro, amargura. Então, é como se tudo tivesse esses dois temperos. A consolação e a amargura fossem dois temperos necessários para dar significado à missão de Jesus. A missão de Jesus era uma missão assim, repleta de consolação e ao mesmo tempo amargura, doçura e amargura, que o coração de Jesus experimentava o tempo todo. E é exatamente o que experimentamos ao fazer algo de bom também. A gente sente essas duas coisas e às vezes a gente não entende. A gente não entende por que diante de uma situação que às vezes a gente está fazendo certo, tá agindo na verdade, mas aí você tem a consolação de estar fazendo certo e ao mesmo tempo tem a amargura de muitas das vezes não ser mal interpretado, ser julgado, né? Tudo aquele esforço heróico que você faz por Deus para ajudar almas, você recebe pessoas assim que vão ser muito gratas e por outro lado, você recebe a amargura de pessoas que vão te trair, que vão te dar as costas, que vão falar mal de você, que vai dizer coisas terríveis e que o seu único juiz vai ser Deus, né? Para a pessoa você é aquilo mesmo. Enfim, então a nossa vida é desse jeito também. Tudo que a gente faz é desse jeito. É dor e amor, dor e amor, dor e amor, dor e amor. Então, ele fala, ficava amargurado por ver meu amor tão pouco correspondido, né? Porque ele podia sentir o sentimento das pessoas, então ele sentia quem amava, quem sentia aquele pensamento em direção a ele, um pensamento bom. Quando alguém pensava muito nele, assim, nossa, como Jesus é lindo, como é bom ter Jesus na minha vida. Ele recebia isso, todo esse sentimento vindo ao redor dele de amor, mas ele também recebia as pancadas, né? Que é quando a pessoa blasfemava contra ele, que é aquelas pessoas que não gostava, né? Não gostava dele, não queria o amor dele, desconfiava. Então é assim, é como se ele recebesse muitos beijos e ao mesmo tempo recebesse muitos espinhos. E hora dos mesmos que davam os beijos, eram aqueles que também davam os espinhos, né? Por causa da inconstância da criatura. Então ele ficava amargurado por ver o amor sendo assim, pouco correspondido, e a pouca conta também que tinha meus irmãos e que eu sofria, né? Tipo assim, igual ele tava falando aqui, né? Que pra gente, né? Tava falando, né, pra vocês, né? Poucas horas de oração já é tão penoso, né? Já é tão difícil. Você já sente que fez assim muita coisa, ou que rezou demais, que não vai aguentar mais de tanto que rezou, né? Então ele fala assim que tudo é feito assim na conta, numa conta muito pequena, porque é feito na medida assim que para a pessoa ali, ela vai até o ponto que ela sente um esgotamento, e às vezes esse esgotamento é muito pouco, né? A pessoa sente que já fez muito. Então, o amor não é correspondido 100% da forma que deveria ser. 10, 20, 30%, 40, 50% e assim, né, por diante. Aí fala, né, pouca conta em que tinha meus irmãos e que eu sofria e fazia em seu favor, né? Então a pessoa não reconhecia, né, todo o mover de Deus ao favor. Tudo que Deus faz por nós, Ele está se movendo ao nosso favor, né? Ele continua fazendo isso. Quando a gente acorda, é esse mover dele ao nosso favor. É um ato de grande amor de Deus por nós. Então, ele está sempre se movendo, ele está sempre fazendo alguma coisa. Ele está sempre demonstrando que ele ama, de diversas formas. E às vezes a gente não tem coragem de manifestar o nosso amor por completo, né, para com ele. Às vezes a gente se deixa dominar por um medo, por um sentimento de dúvida, de qualquer tipo de coisa. E em vez de ignorar,
de certa forma, aquela sensação e mesmo assim amar. Às vezes a gente fica preso nisso, né? E concorda, né? Acha que não precisa de tanto. E aí, então ninguém pensa assim, o tanto que ele foi, né? O limite dele, né? Onde que foi Jesus para mostrar esse amor ao Pai e o que ele espera de nós também. Aí fala, né? Se podiam adquirir imensos tesouros, que às vezes, assim, a pessoa não pensa, né, no tesouro grandioso que é de estar com Deus, que vale mais do que qualquer título humano que se possa ganhar, enfim, qualquer elogio humano, né? Qualquer reconhecimento que ora alguém te ama hoje, amanhã não te ama. Agora, os bens de Deus, eles são eternos, eles têm o poder de multiplicador. Os bens de Deus, eles não se perdem, você não perde ou aquele bem, aquele ato de que você faz para Deus. Aquilo ali não perde nunca e ninguém vai ver mesmo, ninguém vê. É algo que ficou oculto no coração de Deus, mas ele não deixa passar aquilo. Ele aceita, né? Ele recebe isso. Então a pessoa poderia pensar assim: nossa, o maior tesouro meu é amar esse Deus que me amou 24 horas, né? Que me amou o tempo todo, que cada piscada que ele dava era um mover de amor para mim, era uma forma de me reparar, de me purificar, de me perdoar, né? Então você pensa assim, não, eu vou dar meu tempo todo para ele, então, né? Eu não gastei meu tempo antes dando para outras coisas, né? Achando que essas coisas, esperando alguma retribuição, e percebi que quer jogar as coisas ao vento, que não tem sentido. Então agora o certo é perceber que o nosso tesouro é ele. E não é só para ganhar nada. Quando eu falo tesouro que é ele, é o fato de o ter, de amar. Não tem coisa melhor do que você poder amá-lo. Não tem coisa mais valiosa. Aí fala, né? Se podiam adquirir imensos tesouros, se eles se prevalecessem de meus méritos, não o fazem por culpa própria ou por descuido, né? Que a pessoa se sente tão culpada também, né? A pessoa fica tanto no eu não sou indigno, eu sou pecador, eu não mereço, né? Não tem como, eu não posso almejar isso, né? Eu não posso nunca almejar santidade, nada disso. Eu tenho que ser. Aí a pessoa confunde que tem que ser pequeno, tem que ser pecador para sempre, né? Cair, levantar e ficar só nisso e pedir perdão 300 vezes pelo mesmo pecado, sabe? Enfim, fica nisso. E então, por culpa, a pessoa não aproveita o tempo, né? Porque ela fica na culpa. Ou então por descuido também, né? Que é você não ter um tesouro ali, mas não saber cuidar dele, né? Você rapidinho joga fora uma graça. Ou às vezes não sabe mesmo aproveitar das coisas de Deus da forma certa, né? Trata como uma coisa qualquer. Trata uma revelação como algo qualquer, tipo a revelação, o livro do céu, por exemplo. Tratar como algo comum, como algo qualquer e não se importar muito com o estudo, não se importar muito com a leitura, achar que é perda de tempo, enfim, acontece isso também. Então a pessoa perde tempo ou na culpa ou perde tempo no desleixo. Aí fala, né? Digo tudo isso agora, reservando o restante para o capítulo seguinte. Então ele vai dar muito mais explicação. Então, eu sempre dou uma exortação para ela que é para todos nós também. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiat.